Seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira aula, à primeira ferramenta da rota de iniciação do Projeto Júpiter. Nesse momento, nesse encontro, o que a gente vai fazer é realmente olhar para a tua energia interna. Por que vamos olhar para a energia interna? Porque a energia interna, ela é como se fosse a primeira pedrinha que rola lá de cima para uma bola de neve que se transforma nos teus resultados. Qualquer resultado que você tenha na vida partiu primeiro, no primeiro momento, da tua energia interna, ou seja, dessa pedrinha que rolou lá de cima. E para a gente entender isso, eu vou te passar um conceito que a gente vai aprofundar em outro momento. Mas agora, eu gostaria que você entendesse realmente o conceito para que você possa compreender os fundamentos dessa ferramenta, tá? Esse conceito se chama PCAR. Você pode escrever as letras P, S, E, A, R, tá? E o que é isso? Isso é como funciona os teus resultados. Porque olha só, o P é de pensamento, o S é de sentimento, o E é de energia, o A é de atitude e o R é de resultado. Então, para você chegar no teu resultado, você precisa começar lá no teu pensamento, que faz parte da tua energia interna. Porque, é como eu disse, né? Se o pensamento, aquela primeira ideia, realmente você plantar e ela frutificar, ela vai gerar o resultado, passando por essas 5 etapas. Mas se não tiver o pensamento, não vai existir esse resultado final. Agora, a gente precisa entender que não é só o pensamento, tá? O pensamento, a ideia realmente ali, é como se fosse literalmente o pontapé inicial. Só que esse pensamento, ele tem uma força muito fraquinha, né? Quantas vezes não tem várias ideias durante o dia e nenhuma delas se torna realmente realidade? Por quê? Porque a energia do pensamento, ela não é forte, digamos assim. Ela é fraca, ela é pequena, é como se fosse realmente só ideia ali, sabe? E ideias, a gente sabe que se não saírem do papel, não valem nada, ou vale muito pouco, né? Então, o que a gente precisa? A gente vai para o próximo passo, que é o sentimento. Quando eu coloco uma emoção nessa ideia, quando eu coloco entusiasmo realmente, então quando eu coloco a motivação por algum motivo, essa ideia, esse pensamento, ele já tem mais força. Porque através dessa emoção eu já vou conseguir passar a manifestar. Se eu realmente desejo, se eu sinto lá no fundo do meu coração que eu preciso fazer um determinado projeto, é muito provável, a não ser que tenha algumas travas emocionais, mas é mais provável que eu realmente realize ele, né? Que ele se cumpra. Agora, se eu, ok, tive uma ideia, mas foi só uma ideia, não dei muita importância para ela, ela vai continuar sendo apenas uma ideia, vai ficar só na esfera do pensamento ali em si, tá? Depois a gente vai para a energia. Precisa colocar energia nesse pensamento e nessa emoção. Porque para eu transformar isso em energia, que vai transformar isso em atitude, eu preciso estar com esses dois conectados, o pensamento e o sentimento, tá? Então, os dois precisam estar ali juntos, para que eles se transformem em energia, que eu tenha a energia necessária para ir lá e fazer, para ir lá e ter essa atitude, essa ação realmente, que é o nosso próximo passo. Quando eu vou para a esfera da ação, eu já estou indo para a esfera externa. Por quê? Porque daí eu já preciso agir externamente para que aquele pensamento que teve uma emoção atrelada se transformou em energia, possa se realizar. E, por fim, a ação, a atitude vai levar ao resultado, tá? Porém, o resultado, lembre-se disso, o resultado ele não existe sem todo esse percurso. O resultado ele não existe se não houve o pensamento, o sentimento, a energia e a atitude antes. O resultado é literalmente a consequência desses 4 pilares anteriores. Então, é por isso que a gente hoje vai mapear a sua energia interna. Porque se a tua energia interna está pautada em coisas que você não quer mais para sua vida, ela está criando tudo isso para você como resultado. Então, por exemplo, né, se há muitos problemas no relacionamento, que será que está lá no primeiro passo? Quais são os pensamentos que estão tendo sobre o relacionamento? Ou então, qual é o sentimento que está ali envolto? Precisa entender isso para que possa mudar os resultados. Senão, vai ficar sempre batendo a cabeça ali, né? Tipo, quero mudar, mas não consigo. Por quê? Porque não é só sobre atitude, não é só sobre ação. Começa lá no pensamento. Começa lá na atitude interna, na energia interna. Isso para qualquer coisa, para qualquer esfera da vida. Ah, quero colocar um projeto novo no meu negócio ou na minha empresa e não está acontecendo, o que será que está acontecendo lá na tua energia interna que está impedindo esse projeto de acontecer, de vir para o mundo? É isso que a gente vai mapear agora, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui na ferramenta que vocês têm acesso para que a gente vá fazendo juntos. Então,
se você ainda não está com o teu mapa aberto, já pode abrir ele para a gente ir fazendo juntos, tá? Aqui. Então, a gente vai vir aqui, ó, nessa abinha energia interna. O que, que a gente vai fazer? A gente vai literalmente mapear em 3 colunas essas 3 áreas: os pensamentos, os sentimentos e a comunicação falada. Pensamentos e sentimentos porque estão na esfera interna, de fato estão. Comunicação falada porque a comunicação falada é consequência direta desses dois. Você fala aquilo que já está dentro de você. Se não estava dentro de você, você não tem como falar, mesmo que você tenha escutado de alguma pessoa externamente, aquilo precisa se interiorizar de alguma forma para que você possa repetir, certo? Então, a comunicação falada, às vezes, quando a gente fala, a gente toma mais consciência do que só olhando para os pensamentos e sentimentos, tá? Então, por isso que a gente vai mapear esses 3 aspectos aqui. Primeiro, quero que você olhe para os teus pensamentos, ok? Quais são os pensamentos que você tem ao longo do dia? Começa lá quando você vai acordar. O que é que você pensa quando vai acordar? Você pensa, putz, mais um dia em que eu não vou conseguir fazer tal coisa? Ou então, mais um dia em que eu vou ter que lidar com aquela pessoa que eu não gosto? Ou então, você pensa de forma diferente, talvez, cara, que legal, nesse dia eu vou fazer um projeto muito top, muito bacana. O que é que você pensa quando você levanta de manhã? Putz, que legal, vou tomar café agora com a minha esposa, com meu esposo, vou levar meu filho para a escola. O que de fato está ali na tua mente já durante a manhã? Quando você chega no trabalho, qual que é o teu pensamento? É um pensamento de, cara, eu tenho isso para fazer, meu Deus do céu, eu não sei nem por onde começar. Ou então é um pensamento de realmente gratidão, de, cara, que legal, esse projeto que eu vou fazer agora vai ajudar muitas pessoas e eu sou parte disso. Mapeie o que você realmente pensa. E aqui, como em todas as ferramentas que a gente vai trazer, seja sincero com você mesmo. Não é para mim, não é para o Ed, não é para nenhum dos seus colegas, inclusive, é para você. É para você saber. Porque quando a gente toma consciência, a gente se liberta de uma prisão. Agora, se eu não for sincera comigo mesma nessas atividades, eu vou continuar nessa prisão, a prisão da inconsciência. E a prisão da inconsciência impede os resultados diferentes de acontecerem. Então, realmente olhe para você, pare um momento e pense: o que é que está ali na minha mente todos os dias, o dia inteiro? Vai mapeando o que você pensa sobre você mesmo. Você pensa que você é capaz, você pensa que você é incapaz, você pensa que você pode mais e não está conseguindo, ou você pensa que tem algo te impedindo de conseguir? Quais são os pensamentos que vêm? Quando você quer fazer aquele projeto lá que talvez não esteja caminhando como você gostaria, quais são os pensamentos que vêm? Qual é o pensamento que está ali latente? O que é que você pensa quando você recebe um feedback? O que é que você pensa quando você consegue fazer algo que você achou que talvez não conseguiria? Pega esses momentos, o que é que você pensa, o que está rodando ali na tua cabeça o tempo inteiro, tá? Traz esses pensamentos realmente para cá e escreve cada um deles, tá? Que você for pegando aí e realmente faz esse exercício para que você possa realmente mapear esses pensamentos e a partir disso você entender o que é que está criando a sua realidade, tá? Sugiro que você pare o vídeo agora, faça isso, tá? Faça essa parte dos pensamentos e depois você continue. Depois que você continua, então, já escreveu todos os seus pensamentos, vamos para os sentimentos, tá? Em relação aos sentimentos, o que é que você está sentindo durante o dia? Esse talvez seja até mais fácil que os pensamentos, porque os pensamentos, às vezes, eles podem dar uma fugida, digamos assim, né, da mente. Agora, os sentimentos, eles marcam a gente, né? A gente lembra deles. Qual que é o sentimento que está acontecendo aí? É um sentimento mais de frustração? É um sentimento de realização, de empoderamento, de gratidão? É um sentimento de culpa, talvez? Não precisa aqui necessariamente analisar de onde que vem essa culpa, né? Mas qual que é o sentimento que está aí presente? É de tristeza? É de depressão? É de ansiedade? Ou é um sentimento realmente de você querer fazer mais? Qual que é o sentimento que está aí presente? Quando você acorda, qual o sentimento que você tem? Você tem um sentimento de, putz, não queria levantar? Ou um sentimento de, nossa, que legal, mais um dia onde eu vou poder fazer o extraordinário? Qual que é o sentimento que você tem aí? É um sentimento de felicidade por estar ali com a sua família, talvez? Ou é um sentimento de frustração por não ser da forma como você esperava? Mapeie os sentimentos também. Sentimentos, como eu falei, provavelmente vai ser mais fácil essa etapa.
porque eles vão estar ali latentes, você lembra, né? Talvez até em algumas das nossas conversas você já tenha trazido para a gente, putz, eu não aguento mais me sentir dessa forma. Qual que é essa forma? Qual que é esse sentimento? É importante você ter clareza sobre isso, porque é isso que está criando os seus resultados. E se você quer resultados melhores ou mais resultados, precisa mudar isso. E começa aqui, nos sentimentos e pensamentos, tá? De novo, pausa esse vídeo, responde, escreve aqui na tua planilha, nessa coluna aqui, para que você tenha isso mapeado. Quando a gente escreve, a gente traz mais consciência. E lembra, consciência é liberdade, tá? E por último, a gente vai então para a comunicação falada. A comunicação falada é realmente aquilo que você fala. O que você fala para tua esposa, para o teu esposo de manhã? Qual que é a tua fala para os teus liderados? Como é que você se comunica com eles? É uma comunicação mais de cobrança? Você fala, você já fez isso, você não fez aquilo, isso está errado, isso está certo? Qual que é a tua comunicação? Ou talvez então você empodere e eles falam, cara, esse trabalho aqui que você fez foi extraordinário, parabéns. Aqui talvez poderia melhorar esse aspecto, mas aqui você foi muito bem. Qual que é a comunicação que você traz? Qual que é a tua comunicação sobre a vida? A vida é extraordinária, a vida é feliz, a vida é leve? Ou então, cara, a vida está muito pesada, a vida está muito me sugando, eu não me sinto mais vivo. Eu sinto que eu só estou correndo atrás das coisas. Eu sinto que eu não consigo mais. Eu sinto que assim não dá para continuar. Qual que é a tua comunicação? Qual que é a tua comunicação que você realmente fala no dia a dia? Se você tiver dificuldade, se você se sentir à vontade, você pode até perguntar para as pessoas próximas a você: quais são as frases que eu mais falo? Quais são as frases que você mais me vê falando? Você pode perguntar isso para eles e escrever aqui também, se fizer sentido para você e se você se sentir à vontade de fazer isso. Mas escreva as coisas que você fala, escreva aquilo que você está repetindo, principalmente. Porque isso, se você está repetindo externamente, aquilo já está no teu interno há muito tempo, tá? Então, é muito importante que você preencha essa coluna também, para que você traga clareza, para que você traga consciência para a sua própria vida, ok? Então, pausa esse vídeo de novo, escreve aqui, para que você vá fazendo junto comigo, e que ao final dessa aula aqui, você já tenha tudo isso mapeado realmente, tá? Bom, com essas 3 colunas preenchidas, agora a gente vai para o tempo, para a nossa linha do tempo. Por que para o tempo? Porque muitas pessoas, e talvez esse seja o seu caso, vivem aprisionadas no passado, no presente ou no futuro. O que isso significa? Uma pessoa aprisionada no passado, ela está vivendo daquilo que já aconteceu. Como se aquela época, naquele dia, foi maravilhoso, né? Agora já não é mais. Ou então, muitas vezes, em algum trauma, em alguma situação, putz, eu não consigo ir adiante porque eu estou preso naquilo que eu errei lá no passado e agora, por conta da culpa, eu não consigo seguir adiante. Qual que é essa situação? Entende? Você está mais repetindo a sua vida passada, o que já aconteceu dentro da sua mente, ou você está indo mais para o presente? Com excesso de futuro, vamos colocar assim, presas no futuro, pessoas presas no futuro, o que acontece? Está sempre pensando no que vai fazer, do que precisa ser feito, no checklist, tem um checklist sempre na cabeça dessa pessoa, constante, como se eu preciso fazer isso, e nunca acaba esse checklist. O que isso gera? Estresse, ansiedade, tá? Por quê? Porque está lá no futuro, não vive o presente, não está aqui agora. Pode até estar numa reunião, mas está pensando no que vai fazer depois. E aí, o que acontece? Não consegue gerar ideias, não consegue gerar soluções melhores para que a empresa cresça, para que você cresça, para que a sua família cresça, para que o mundo cresça, né? Não consegue se conectar com o seu propósito, certo? Quando está muito preso no passado, é possível que hajam mais sentimentos relacionados à depressão, muitas vezes a tristeza, a culpa. Por quê? Porque está preso no que já aconteceu, como se você não pudesse fazer diferente, tá? E outra coisa, existe a prisão do presente também, né? Tô aqui o tempo todo fazendo, eu só faço e eu só faço. O que isso me gera? Estresse. Eu não consigo pensar estrategicamente no que vai ser feito no futuro. E eu não consigo trazer as minhas maiores habilidades do passado, porque eu só estou aqui, focado no que eu preciso fazer agora. Isso gera um estresse, porque você só fica no fazer. Você não é estratégico, você fica talvez ali muito mais no operacional do que no estratégico, inclusive. Então, agora o que a gente vai fazer? Você pode ir mais para baixo, aqui na sua própria planilha.
E você vai preencher aqui, ó, passado, presente e futuro. Quanto tempo você tem passado, você tem estado no seu passado? Aqui é claro que a gente não vai conseguir medir exatamente, né? Eu acho que é 32% do passado e 29% no futuro, enfim, né? Não é assim. Você vai colocar uma estimativa. Você sabe. A partir do que eu te trouxe aqui, você sabe aí se você passa mais tempo preocupado com o que foi lá no passado, se você passa mais tempo focado aqui no presente, ou se você passa mais tempo pensando no futuro. E você vai colocar aqui, eu passo mais ou menos 50% do meu tempo ali no passado. Aí eu passo mais ou menos uns 30 aqui no presente e uns 20 aqui no futuro. Tá vendo que aqui vai mudando também para você, né? O que isso diz sobre você? Você está vivendo de passado, metade da sua vida está sendo repetir o que você já fez no passado. Porque lembra que seus resultados são criados primeiro pelos pensamentos e sentimentos? Então, se você está pensando o tempo todo aqui no teu passado, você vai estar criando no teu presente e no teu futuro aquilo que já aconteceu no passado. Você vai estar repetindo, por mais doloroso que isso seja. Aí vamos supor que você passa 50% do teu tempo, então, no futuro, 30 no presente e 20 aqui no passado. O que acontece com essa configuração aqui? Você passa metade do tempo da sua vida olhando só para o futuro. O que isso vai te gerar? Muitas preocupações. Por quê? Você pode fazer alguma coisa lá no futuro? Não pode. Você só age no presente. O que você pode fazer é planejar para o futuro. Olhar além, estrategicamente. Por isso que ele precisa existir. Mas se você passar metade do teu tempo lá, você vai estar perdendo muito tempo que você precisaria estar agindo aqui no presente, tá? Então, você vai preencher aqui. Primeiro preenche, até se você quiser pausar o vídeo agora, preenche para que você não seja influenciado agora pela minha próxima fala, que vai ser justamente a configuração digamos assim, ideal, né? O nosso alvo, digamos assim. Não existe o perfeito, mas é o nosso alvo, tá? Claro que em momentos da tua vida você vai passar mais no presente, porque você está realmente focado em colocar um projeto para rodar, por exemplo. Em momentos, vai ter momentos que você vai passar mais no futuro, porque você vai precisar planejar, por exemplo, o futuro da empresa, ou o teu próprio futuro, o futuro da tua própria família. E vai ter alguns momentos que você vai ter, sim, que olhar para o passado para você trazer algumas ressignificações, tá? Mas existe algo que a gente pode colocar como realmente um alvo, sabe? É tipo assim, eu quero atingir, esse é meu objetivo em relação ao meu tempo. Por que a gente tem essa métrica, digamos assim? Para que a gente possa saber se eu estou passando muito tempo no passado, muito tempo no futuro, ou muito tempo no presente, tá? E essa métrica, digamos assim, vai ser 10, 70, 20. Então, vai ser 10% no passado, 70% no presente e 20% no futuro. Então, essa, digamos assim, é o nosso alvo de tempo, tá? Para que a gente não passe muito tempo nem no futuro, nem no passado, nem no presente. Por que 10% no passado? Porque no passado eu só vou ir lá e realmente pegar o que deu certo para refazer, ou então eu vou lá olhar o que assim não tá tão legal que eu preciso ressignificar, trazer uma cura interna para mim. Eu vou ir lá e faço isso, mas eu não vivo de passado. Isso é muito importante, é só 10%. Ninguém vive de passado. Quem vive de passado vai repetir o passado no futuro, ok? Então, por isso é só 10%. Você só vai lá quando você precisa. Você não pode mudar nada no passado. Você vai mudar agora no presente, no futuro, ok? 70% no futuro, no presente, perdão. Por quê? Porque aqui no presente é onde você pode agir, é onde você realmente pode realizar, é onde está a tua força de ação. Então você precisa estar com a tua maior força concentrada realmente aqui no presente. Caso contrário, você vai perder esse teu centro de energia, digamos assim, ok? Depois a gente tem 20% de futuro. Por quê? Porque no futuro eu preciso olhar, eu preciso realmente visualizar o que eu quero do meu futuro. Senão, a minha vida só vai acontecendo e eu não sei se eu cheguei no objetivo que eu queria ou não, porque eu não tinha esse objetivo definido. Então, eu preciso olhar para esse futuro, redefinir se for necessário, fazer o planejamento, fazer o plano de ação que a gente vai falar aqui, fazer as mentalizações, e é por isso que a gente tem 20% de futuro, que é mais do que o passado. E é muito importante entender essa linha do tempo para que não seja escravo do tempo. Porque quando a gente é escravo do tempo, ou fica muito no passado, ou muito no futuro, até mesmo demais no presente, a gente não consegue realmente realizar e romper para o próximo nível.
a gente não consegue atingir o objetivo com liberdade. A gente se torna presos, prisioneiros do tempo. Então, façam esse exercício de olhar para o tempo de vocês, que a partir das próximas ferramentas que a gente vai ter aqui, a gente vai olhar como é que a gente vai mudar isso, ok? Mas é primeiro muito importante trazer a consciência, porque a consciência vai trazer a liberdade realmente, ok?